Continuando, essa é uma questão interessante. Por que existem pessoas que veem ou ouvem espíritos? A resposta aqui será dada para os dois casos, ver e ouvir espíritos. Na nossa aula de um outro curso, na aula 10, nós explicamos com profundidade o que vamos comentar agora de um de seus slides. Então, os sentidos do espírito, visão, audição, etc. Conforme está transcrito aí, do Livro dos Espíritos, questão 249, todas as percepções, né, constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser, ao próprio espírito. Quando o espírito se reveste, usa um corpo material, né, um corpo físico, elas só lhe chegam pelos ouvidos, pelos órgãos do corpo físico. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Como assim? Então, o espírito, ele não tem o espírito puro não tem ouvido, não tem olhos. Ele nos é desconhecido isso, mas os espíritos da codificação nos informaram que ele vê, ele ouve por todo ele, 360 graus em todas as direções, não é? Não há um local específico no espírito com olhos, ouvidos, boca, etc. Mas isso existe no perispírito. Então, no perispírito é que dá o molde, né? O corpo físico é uma cópia do perispírito. Vejam aquela aula que eu me referi anteriormente para vocês tirarem mais dúvidas. Então, continuando, assim o espírito vê, ouve, sente, enfim, com o corpo inteiro. Suas percepções, por isso mesmo, são muito mais precisas e aumentadas que as nossas, como diz aí a referência de Leon Denis e o livro O Perispírito, né, de Zimmermann. Essa é uma característica do perispírito chamada de sensibilidade global. E no Livro dos Espíritos, no item 257, Kardec se aprofunda sobre esse assunto nesse tema ensaio teórico das sensações dos espíritos. Tá? É um aprofundamento, conforme eu citei anteriormente, está naquela aula lá de número 10. E lá naquela mesma aula, aliás, numa outra aula, aula 7, que estou fazendo referência aí, cujo título é esse, o Perispírito e Centros Vitais ou Chakras, nós encontramos aí os 7, segundo a doutrina espírita, segundo André Luiz principalmente, os 7 principais centros de força ou chakras, que eu concito, indico vocês assistirem essa aula, aqueles que ainda não assistiram, para conhecerem melhor o assunto. Então, tem 7 chakras, cada chakra ligado a uma glândula do corpo humano, e aí, para ser específico a nossa aula, nós listamos estes aí da vidência, né? O coronário, aliás, o frontal ou cerebral e o laríngeo, um ligado à vidência e o outro à psicofonia e audiência. Né? Os espíritos falarem por nós ou nós ouvimos os espíritos. Então, porque há pessoas que veem e ouvem, ou ouvem, né? As duas coisas também os espíritos. Então, primeiro, porque todos nós podemos passar por isso. Somos espíritos encarnados. O perispírito, devido a esses centros de força, nos permitem. E ainda entra esse outro componente que já foi fruto de estudo também nosso, em outra aula, até no nosso curso aqui, que é sobre sintonia. Né? Então, a comunicação entre os espíritos, ela se dá pela sintonia. Nós temos aí na figura do lado direito a frequência vibratória em que cada espírito se encontra. Um está na faixa azul, outro na faixa verde, né? E para que eles se comuniquem, e até os espíritos se comuniquem conosco, e nós com eles, temos que estar na mesma frequência vibratória, que é um estado de aproximação, como está descrito aí, entre duas mentes, que facilita a transmissão de pensamentos e sentimentos de uma mente para outra, ou entre dois ou mais espíritos. Sobre esse assunto, André Luiz nos fala aí no livro Nos Domínios da Mediunidade,
esse parágrafo. A mediunidade é sintonia e filtragem. Cada mente tem uma capacidade peculiar de percepção dos fenômenos. Por isso que cada médium percebe coisas, pode perceber coisas que o outro não perceba. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Ah, no nosso curso, como eu falei, tem uma aula sobre esse assunto. Continuando com a questão, porque há pessoas que veem ou ouvem espíritos. Nós vamos detalhar um pouco mais as explicações sobre isso agora, para que todos possam entender. Vamos considerar que essa imagem que entrou seja o nosso perispírito, tá bom? Então, a expansão do perispírito é um nome que se dá quando o espírito está fora do corpo. É, ele se desloca um pouco, ele se expande, ele se desdobra. Naquela aula lá do início que eu me referi, sobre o perispírito, sensibilidade global e outras, ali está explicado. Então, a expansão do perispírito é o que torna possível a captação das impressões visuais, né, a vidência, e auditivas do mundo espiritual, pela ação do chakra frontal que vimos no slide anterior. E ele capta e leva para o sistema nervoso do médium, do encarnado, aquela impressão do mundo espiritual, né? Permitindo-lhe a audição espiritual, mesmo com os ouvidos tampados. Por isso que não adianta tampar os ouvidos para não ouvir o som, ou até tampar os olhos para não ver, porque continuará a ver ou ouvir. É um fenômeno mediúnico, né? A expansão do perispírito, de intercâmbio com o mundo espiritual. Continuando, os sons espíritas têm duas maneiras de serem percebidos. Em uma delas, uma voz interior ressoa no íntimo do ser. Quem está desenvolvendo a mediunidade ou quem ainda não a desconhece, não sabe explicar o que está lhe ocorrendo, parece ouvir uma voz dentro da sua cabeça, né? Então, mesmo que as palavras sejam muito claras, mas elas não têm nada de material, ele não vê outra pessoa falando com ele. Ele ouve aquelas palavras, aquela frase, aquela conversa chegar como se estivesse dentro da cabeça dele. Então, esta é uma forma de perceber os sons e vozes do mundo espiritual. E por que que isto ocorre? Continuando aí. Isto ocorre porque a transmissão do espírito não atravessa a cortina fluídica de proteção que separa o perispírito, e tais impressões são mantidas nos órgãos físicos do médium, que tem a impressão de ouvir dentro do cérebro. Aqui talvez tenha ficado um pouco confuso, mas essa é a explicação, inclusive consta nesse livro Mediunidade, de Edgar Armond, e em muitos outros. Eu escolhi essa daí, do Edgar Armond. Então, é como se houvesse um certo obstáculo, né, fruto do nosso próprio nível de mediunidade, e aquele som chega e fica batendo ali naquela parede, vamos chamar assim, para fim de entendimento, e fica ecoando dentro da nossa cabeça. Nós veremos ainda nessa aula que isso já é diferente em outro tipo de audiência, tá bom? Então essa é a mais comum, é a chamada telepática. Alguém transmite ou você capta os sons do mundo espiritual e eles ficam como que aprisionados dentro da tua cabeça. E essa explicação é interessante porque muita gente que desconhece acha que está tendo algum problema psicológico, quando na realidade é mediunidade. A outra maneira de ouvir os espíritos é exterior. Já não é, ele já não ouve dentro da cabeça, como nós estávamos falando. E, e tão distintamente articulada, quer dizer, ele ouve tão bem como se viesse de uma pessoa ao lado dele. Porque aí as ondas sonoras
atravessam a cortina fluídica do perispírito, atingem os sentidos físicos e afetam os nervos sensoriais da audição, ocasionando também, como no primeiro caso, lá, né, a interior, a audição do som espiritual. Então, as duas maneiras. Uma, o som, a voz, a mensagem, os barulhos do mundo espiritual ficam na cabeça do médium, e a outra não fica na cabeça. É como se ele tivesse ouvindo algo que está ao lado dele. Por essas explicações de retenção que nós falamos. Então, o médium audiente tanto pode captar ondas sonoras, né, vindas de espírito que as transmitem, como quaisquer rumores, vozes, palavras e até mesmo conversações inteiras, vindas do mundo espiritual, mesmo não sendo transmitidas para seu conhecimento. Como assim? Suponhamos que você entre em algum ambiente, em algum lugar, e de repente começa a ouvir um vozerio, uma conversação, né? E você não está vendo ninguém. Ali há um grupo de espíritos, ou mais de um espírito conversando, há barulhos, né? Você vai num lugar antigo, pode ouvir também esses barulhos, esse- esses sons, que nós ainda vamos também falar sobre eles adiante. Então, são essas formas que ocorrem, e aqui está a explicação de por que há pessoas que veem e ouvem espíritos por causa do perispírito. Então a pessoa continuará a ouvir ou até a ver, independente dos seus olhos e dos seus ouvidos físicos. Então o centro de força coronário, né, em certos casos, atua sobre a glândula pineal. Isso é uma outra aula, que é a glândula que faz a ligação do corpo com o perispírito, desenvolvendo vidência e audição simultâneas, como nós falamos, que é muito comum que as duas coisas ocorram. Bem, agora nós vamos comentar um outro fenômeno, que aí é um fenômeno físico. Kardec trata dele no livro dos médiuns, não é? Em que, no item 150, dizendo o seguinte: os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, gritos de toda espécie e sons de vozes vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado, como nos ares. A este fenômeno dá-se o nome de pneumatofonia. É, é o nome, né, que nós usamos na doutrina espírita, nós usamos mais até fenômeno físico, né? E também associamos a esse pneumatofonia. Então vamos lá. Nós falamos anteriormente que Kardec classifica a mediunidade em dois grandes tipos: a de efeitos inteligentes e a de efeitos físicos. Efeitos inteligentes ou intelectuais. Então, a mediunidade de audiência, ela é classificada, como já falamos aqui, de efeitos intelectuais. Mas a de pneumatofonia é de efeitos físicos. Vamos explicar isso. Então, os sons que o médium ouve, né, como ele falou aí, nesse caso, o fenômeno de pneumatofonia, as pessoas que não são médiums podem ouvir também. Não é só o médium, porque ele é um efeito físico, é um fenômeno físico. Nós temos aí uma figura com um desenho, né, em que uma pessoa está ouvindo barulhos na parede, né? Mas outra pessoa no quarto poderia estar ouvindo eles também. Então, esse não é um fenômeno inteligente, é um fenômeno físico. Espero não estar complicando. Então, fenômeno físico, várias pessoas, qualquer pessoa pode ver ou ouvir. Então, o espírito que provoca isso, ele atua
na atmosfera ambiente e torna aquela situação do mundo espiritual sensível ao mundo físico. Condensa as energias mais ou menos intensamente, provocando que todos vejam ou ouçam o que ele quer. Então, assim, o som percebido pelo médium, no nosso caso aqui, ou ouvido, pode ser ouvido por qualquer pessoa, né? Provocado por esse espírito. Não se trata, vou reiterar aqui, de uma mediunidade de audiência, mas de materialização de sons. Tem aí a outra figura de uma para representar aqui, exemplificar uma casa antiga, assombrada, como se costuma dizer, onde qualquer pessoa que entrar aí pode ouvir esses sons, porque eles são produzidos com um ectoplasma, com energias, e que todos podem ouvir. É assunto de uma outra aula ainda, né? Mas isso ocorre dessa maneira que eu estava falando anteriormente. O espírito que quer que todos ou mais de uma pessoa ouça o que ele está produzindo, ele utiliza as energias, vamos dizer assim, mais precisamente o ectoplasma, lá do duplo etérico, lá do outro curso de perispírito que nós já ministramos. Então ele utiliza do ectoplasma de alguma pessoa presente, porque todos possuímos ectoplasma, combinando esse ectoplasma com outros fluidos do ambiente, da natureza, né, para produzir os sons, correntes se arrastando, vozes, gritos, né? Então, e Kardec trata desse assunto nessa questão e seguintes aí do Livro dos Médiuns A150. E para que todos possam ler esse capítulo, que é um assunto que nós falaremos em futura aula. Então, e esse fenômeno da pneumotofonia não é, então, a pessoa ou o médium que o provoca. Ele acontece, ele é espontâneo, não é? Está naquele local, está naquele ambiente em que o médium está passando, ou é provocado na sua própria casa. Nunca aconteceu e começam a acontecer esses fenômenos físicos. Quando isso passar a acontecer, você deve procurar uma casa espírita, relatar o que está acontecendo e se submeter a um auxílio espiritual que a casa possa lhe proporcionar. Então, nós estamos falando aqui, fechando esse bloco, sobre fenômeno físico, pneumatofonia, e não um fenômeno de efeito intelectual, tá? Que é a audiência.